Se você trabalhou como empregado comum em uma empresa, mas ela não te registrou, saiba que você pode processá-la. Isso mesmo, você pode exigir que ela assine a sua carteira e ainda pague todos os seus direitos. Mas para poder fazer isso, primeiro você precisa se atentar a alguns detalhes e ver se preenche alguns requisitos básicos. Fica comigo até o fim desse vídeo, que eu vou te explicar tudo o que você precisa. Meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e sócio do MDN Advocacia, e aqui no Guia do Empregado você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Sim, se você trabalhou como um funcionário regular em uma empresa e ela não te registrou, você pode processá-la. A grande questão é saber se você é considerado um empregado de fato, ou seja, se você atende às condições necessárias para ser considerado um empregado. Isso porque todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é automaticamente um empregado. Calma, pode até parecer confuso, mas eu te garanto que é simples de entender. Trabalhador pode ser entendido como qualquer pessoa que vende sua força de trabalho em troca de uma remuneração, seja de maneira formal ou informal. Então, na categoria de trabalhador estão incluídos os autônomos, que são aquelas pessoas que trabalham por conta própria, né, como freelancers, os informais, né, como os famosos aí vendedores ambulantes, e os empregados, né, que em tese deveriam ter um contrato formal de trabalho e serem registrados de acordo com a CLT. O que acontece na vida real e que pode ser justamente o seu caso é que muitas vezes a pessoa tá lá trabalhando sem carteira assinada, mas se a gente comparar com uma pessoa que é empregada de fato, com carteira, tá de igual para igual. Ela só não tem um registro, tá entendendo? Então bora lá. Tudo que você tem que fazer é responder aí mentalmente essas perguntinhas aqui. O seu horário de trabalho é definido pela empresa? Você trabalha mais de 3 dias por semana? Você é punido quando falta? Você tem um chefe que diz como você deve trabalhar? Você utiliza as ferramentas de trabalho fornecidas pela empresa? Se você respondeu sim a essas perguntas, é bem provável que você seja de fato um empregado. Você estava lá todos os dias trabalhando sob ordens, de forma contínua e recebendo salário. Então, isso aí configura um vínculo empregatício. E mesmo que não tenham assinado a sua carteira, você pode ter alguns direitos. Na maioria das vezes, as empresas fazem isso numa tentativa de fraude, porque um empregado pode custar bem caro para ela. E há quem tente se esquivar disso. Infelizmente, o número de pessoas que trabalham na informalidade é muito grande. E essa situação acontece por vários motivos, né? Desde a vontade da empresa de economizar, né? De não pagar mesmo, né, até a falta de conhecimento das pessoas, né, sobre essas questões. E aqui no nosso canal, o objetivo é justamente garantir que essas informações cheguem até você. Se você se identificou com o que eu falei até aqui, é importante saber exatamente como proceder. Então, larga tudo aí que você está fazendo e presta bem atenção no que eu vou falar a partir de agora. Mesmo que a empresa não tenha feito a parte dela e não te registrou, não pense que é o fim do mundo. Pode ter aí solução. Você pode sim processá-la e exigir que ela regularize sua situação, que ela faça o registro na sua carteira, e você ainda pode cobrar todos os direitos de empregados que estão previstos lá na CLT. A lista de direitos pode variar bastante, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre 16 direitos que você pode ter. Eu vou deixar ele aqui na descrição e eu recomendo que você assista. Mas, de modo geral, os direitos básicos são direito ao aviso prévio, ao 13º salário, às férias, FGTS multa e também ao seguro-desemprego. Além disso, se você foi demitido e não recebeu nada, pode ter aí o direito a uma multa no valor do seu último salário. Pois é, para ter certeza absoluta aí do que você pode receber, eu aconselho que você consulte um advogado. Só analisando aí o seu caso específico é que vai dar aí para identificar todos os direitos que você pode ter, né, e talvez que nem sabia. Inclusive, é justamente com esse advogado que você tem que discutir
uma coisa muito importante, uma decisão que você tem que tomar, que é se você tem que processar a empresa enquanto ainda está trabalhando ou não. Eu digo isso porque você não precisa esperar ser demitido para buscar seus direitos. O ideal é fazer isso enquanto você ainda está trabalhando e quer sair de lá. Existe um processo chamado de rescisão indireta, que a gente já falou até aqui no canal e que pode ser algo muito útil se você está trabalhando sem carteira assinada. Com esse processo, você pode sair da empresa e receber todos os seus direitos. Mas se você ainda não quer deixar o seu emprego, pode ser que não seja o melhor momento para processar a empresa, porque isso pode criar um clima desconfortável, né? Então depende muito da sua situação específica. Se você não liga tanto para esse quesito do ambiente de trabalho e prefere resolver logo a situação, pode sim entrar com ação e continuar trabalhando normalmente. Aí tem um detalhe: para colocar a empresa na justiça, é importante que você se atente aos prazos. Quando você é demitido, você tem até 2 anos para processar a empresa por não ter registrado sua carteira. Mas se você ainda está trabalhando, pode entrar com ação a qualquer momento. Só que tem um detalhe: em ambos os casos, ou seja, quando você está trabalhando ou quando você já foi demitido, você só pode cobrar pelos últimos 5 anos. Muitas pessoas acham que pode recuperar tudo, né, o que perderam aí ao longo de 10, 15 ou até 20 anos. Mas não é assim que funciona. Na prática, ao processar a empresa, você só pode reivindicar os direitos dos últimos 5 anos de trabalho. Tudo que aconteceu antes dos 5 anos não dá para cobrar. Deixa eu te dar um exemplo. Se você trabalhou 15 anos sem carteira assinada, você só vai poder recuperar os últimos 5 anos. Você perdeu 10 anos de trabalho. Eu sei que parece injusto, mas infelizmente é assim que a lei funciona. Então, não dá bobeira e fica atento com isso. Se você está há mais de 5 anos trabalhando sem carteira assinada, a cada dia que passa, você perde mais direitos. Aí vamos lá, como é que coloca isso aí em prática? Olha, sem dúvidas, você precisa começar pelas provas. Para processar a empresa, você precisa comprovar que exercia o trabalho de um empregado e que ela não assinou sua carteira. Não existe uma lista fixa de provas, vai depender aí do seu caso e do funcionamento da empresa em que você trabalhou. Aqui no escritório, por exemplo, eu gosto de usar algumas provas básicas, que é fotografias no seu trabalho, imagens usando o uniforme da empresa, extratos bancários com os depósitos que a empresa fez, recibos de pagamento, mensagens de WhatsApp trocadas com a empresa, testemunhas que possam confirmar sua presença. Alan, e se eu não tiver nenhuma prova? Olha, sem provas, suas opções ficam bastante limitadas. Você precisa, pelo menos, de testemunha que possa confirmar que você trabalhou lá nessa empresa. E não pode ser nenhum parente ou amigo, tá bom? Para entender melhor como reunir essas provas, eu vou deixar aqui na descrição um conteúdo que eu publiquei sobre como provar que você trabalhou sem carteira assinada. E eu recomendo que você confira. Gente, depois de reunir todas essas provas, organizar tudo, deixar tudo pronto, você vai precisar falar com um advogado. Ele, com certeza, vai informar se as provas que você tem são suficientes ou não. E aí eu repito, você precisa de provas. No direito tudo é assim. Você precisa provar tudo que você está alegando. Então, é muito importante já reunir aí essas provas antes de falar com o advogado, tá bom? Para te ajudar, eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos muito importantes. Um mostrando como provar que você trabalhou sem carteira assinada e outro mostrando como você pode escolher um advogado com segurança. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever e ativar as notificações.